nós estamos refletindo no Evangelho que foi escrito por Lucas. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1. Capítulo 1 nós leremos do versículo 26 até o 56, onde o nascimento de Jesus Cristo é predito. O nascimento de Jesus Cristo é revelado àquela que será a sua mãe, a Maria. Então aqui nós temos o relato de como tudo isso aconteceu. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso, se sou virgem?" "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse." Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados." Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Até aqui somente. Irmãos, ler então esse relato sobre o nascimento de Jesus é ler sobre Maria, é ler sobre aquela que daria à luz a Jesus Cristo, porque ela realmente toma aqui uma situação onde ela é protagonista da história. Então nós precisamos olhar um pouquinho e entender quem foi Maria, entender quem foi essa mulher maravilhosa que foi usada por Deus. Para tanto, eu gostaria, antes de qualquer coisa, esclarecer aquilo que as Escrituras não dizem sobre Maria. Porque eu acredito que nós podemos honrar Maria, simplesmente entendendo aquilo que as Escrituras dizem a respeito dela. Não precisamos ir além e nem precisamos ficar aquém daquilo que é dito. Nós entendemos Maria como nossa irmã em Cristo, uma mulher importante, serva do Senhor. Como nós podemos entender? Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia não diz a respeito de Maria.
Maria não é mãe de Deus, como alguns dizem. Maria não é mãe de Deus. O argumento é muito simples, é fácil de entender. Quem vem primeiro, a mãe ou o filho? E você vai responder, é claro que é a mãe. A mãe vem primeiro, antes do filho. Quem vem primeiro? Quem foi criado primeiro? Ou melhor, quem existe de antemão? A mãe ou o filho? E você tem a certeza de que é a mãe. Que a mãe chegou primeiro e depois o filho veio. Mas agora outra pergunta, quem vem primeiro, Deus ou os homens? E você já sabe a resposta para essa pergunta, você já sabe que é Deus. Tanto é que Jesus Cristo, sendo Deus e relatando isso aos fariseus, ele afirma que ele é antes mesmo de Abraão. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Maria é mãe de Jesus Cristo, homem. Ela gerou em seu ventre, ela produziu em seu ventre o corpo, o qual Jesus Cristo utilizou durante a sua estadia na terra. Mas não é possível que uma mulher seja mãe de Deus, visto que uma mulher é um ser criado por Deus. Então nós precisamos perceber e entender que Maria, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus Cristo, o homem. E nosso Deus se fez presente nessa terra por meio de um corpo físico. E quem gestacionou, quem gerou, quem produziu esse corpo foi Maria, sendo usada pelo próprio Deus. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que Maria, ela não é imaculada, ou seja, ela não é uma mulher sem mácula ou sem pecado. Tanto é que ela relata isso no versículo 47 do capítulo 1. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ela sabe, ela tem plena convicção de que ela necessita de um Salvador. Ela tem isso plenamente em sua mente. Maria também foi, assim como José, pagar, realizar os seus sacrifícios no templo. Ela está debaixo da mesma lei que todos nós, seres humanos. A lei que é relatada em Romanos capítulo 3, versículo 23. Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e precisam de um Salvador, precisam do Senhor. Então ela não é imaculada, ela não é uma mulher sem pecados. Ela, como todas as mulheres, como todos os homens, é uma mulher que cometeu os seus pecados e carece sim de um Salvador, de um Senhor. Maria não é mediadora, ela não é intercessora, ela não tem os atributos de Deus, somente Deus perdoa pecados, nenhum outro. E Maria não tem os mesmos atributos. Somente Deus pode ouvir a oração sua aqui nesse local agora e ouvir uma oração feita em outro lado do mundo, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, porque Ele é onipotente. Somente Deus pode atuar em todo mundo ao mesmo tempo. Somente Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Maria jamais poderia fazer isso. Ela é um ser humano como qualquer um de nós. E a Bíblia afirma claramente, tanto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, que diz que só há um intermediário entre nós e Deus, a saber, Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso claramente. Por isso não faz sentido rogarmos intercessão de Maria, porque somente Jesus Cristo pode interceder por nós. Maria não é corredentora, ela não atua na obra da redenção. É importante entendermos isso também. A Bíblia nos diz que acima dos céus, debaixo da terra, há somente o nome pelo qual devemos ser salvos, a saber o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É importante esclarecermos também que Maria, sim, ela teve outros filhos, ela não é uma virgem perpétua, sempre se permaneceu virgem. Ela sim, ela durante o período que ela teve gestando Jesus,
é dito que ela não teve relação. Mateus 1, 25. A palavra do Senhor nos dá essa informação, que durante o período, enquanto ela estava grávida, e em seguida, certamente ela teve relação normal com seu marido e teve outros filhos normalmente. Pecado seria se ela, mesmo casada, se negasse a ter relação com seu marido. Casamento sem sexo é pecado também na Bíblia. O sexo faz parte do casamento. É uma parte importante, é lícito, é belo e é bonito. E faz parte de um casamento sadio, saudável. Ide e multiplicarmos perante toda a terra. Sermos tão numerosos quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Isso é a ordenança dada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, essa multiplicação. O sexo é algo importante, não é pecado. Maria não é menos mulher, nem é menos importante a sua história, por conta dela ter tido relação natural com seu marido. Note você também que em Lucas capítulo 2, versículo 7, é dito que ela deu à luz ao seu primogênito, ao seu primeiro filho, não a seu unigênito, único filho, a seu primogênito, primeiro filho. E em Marcos capítulo 6, versículo 3, é relatado que os irmãos de Jesus estavam juntamente ali com o povo de Nazaré. Então é muito claro nas Escrituras que Maria, após o nascimento de Jesus, ela teve relação normal, lícita com o seu marido e teve outros filhos, sim, naturalmente, corretamente. Então é importante a gente entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas linhas de pensamento que dizem que Maria nunca teve relação. Maria também redime. É dito que Maria também é mediadora, intercessora. É dito que ela é uma mulher sem pecado, imaculada. E é dito que também que ela é mãe de Deus. Certamente Maria seria a primeira a olhar para esse tipo de fala e dizer: vocês estão errados. O que a Bíblia fala sobre essa mulher magnífica? O que a Bíblia diz, então, sobre essa mulher? O que é a verdade sobre ela? Primeiramente, que ela foi uma mulher agraciada por Deus. Versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Também o versículo de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Essa mulher foi agraciada. Não é que ela é cheia de graça, plena em graça, assim como Deus. É que ela foi agraciada por Deus. Recebeu da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Ela é uma mulher que ela é disponível para Deus. Veja o versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu quero que você imagine um pouquinho, faça um exercício mental. Se coloque na posição de Maria. Talvez o medo, a desconfiança, o medo da desconfiança dos outros. Desconfiança essa que foi exposta em Mateus 1,19, quando José planejava, sendo homem justo, deixá-la em secreto, deixá-la em oculto. Por que ele planejava fazer isso? Certamente Maria teria dito a ele o que acontecera, a visão que teve, e aí ele planejava deixá-la em secreto. Ela sofre a desconfiança, ela sofre com o olhar dos outros. Imagina o que seus pais pensariam dela. Teria que lidar com a desconfiança. Teria que lidar com o risco de morte. Se José trouxesse à tona esse acontecimento de uma maneira a querer julgá-la, ele sendo o primeiro a tirar a pedra, outros poderiam matá-la. Ela seria tratada como uma mulher que não deu o devido respeito, o devido crédito ao seu noivado, pois ela já estava noiva de José. Então ela poderia até mesmo morrer, poderia ser marginalizada.
colocada à margem da sociedade, tratada como uma mulher vulgar, uma mulher vadia. Qual que é a atitude dessa mulher perante tudo isso? Versículo 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela se mostra uma mulher disponível para Deus. E você imagina, bom, eu só me coloco à disposição de Deus se coisas boas vierem sobre a minha vida. Note você que às vezes coisas ruins podem acontecer. Lutas, embates, desafios podem acontecer. Eu gostaria realmente de lhe perguntar se você tem se colocado à disposição do Senhor, independente das circunstâncias, independente dos desafios, independente das lutas, desafios e problemas que podem, porventura, vir a ocorrer em sua vida. Maria, ela é uma mulher bendita entre as mulheres. Note você o versículo 42. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dá à luz. Note você também o versículo 48. Pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada. Ela é bendita entre as mulheres e não acima das mulheres. Ela não está a um patamar acima das mulheres. Ela é bendita entre as mulheres. Que mulher bendita, que mulher que é feliz. Porque essa mulher teve a oportunidade, o privilégio de ver, de conhecer de perto o seu Salvador, o seu Senhor. A salvação que Deus envia a todos os seres humanos da terra, ela carregou nos braços. Carregou no seu colo Jesus. Bendita era entre as mulheres. Maria é uma mulher de fé. E aí a gente dá uma olhada para o texto e percebe no versículo 20, e se lembra, de Zacarias, que recebeu uma notícia parecida. Um milagre que viria e daria a ele um filho. Só que Zacarias, ele não acreditou. E no versículo 20 do capítulo 1 diz: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Olha você a diferença do relato quando se é falado a respeito de Maria no versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O sacerdote Zacarias, ele não creu. Ele duvidou, ele titubeou. A jovem, a adolescente Maria, ela teve plena certeza. Ela creu que aquilo aconteceria conforme lhe fora dito. O experiente Zacarias, homem já de idade, sacerdote, ele não creu. A inexperiente, a adolescente Maria, ela creu. A fé, irmãos, ela não escolhe idade. Não há como nós nivelarmos a quantidade de fé que uma pessoa tem pela sua idade, do mais jovem ao mais velho. Todos podem ter uma fé genuína e legítima. Desde o mais jovem em uma igreja até o mais velho. E o contrário é verdade. Desde o mais jovem ao mais velho, alguns podem ter uma falsa fé. Uma fé que é recheada de falácias, de frases bonitas, mas de pouco relacionamento com Deus. Por isso que eu não coloco datas quando alguém vem me dizer e diz: eu creio em Jesus Cristo, pastor. E porque eu creio em Jesus Cristo, eu quero ser batizado. Eu não coloco datas nem idade quando alguém me diz isso. Porque a fé pode vir para uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, não importa a idade, quanto para um velho de 100, 110, 120 anos de idade. Porque quem traz isso no nosso coração é o Espírito Santo. Não somos nós. Aqueles que acreditam que são produtores de fé, eles impõem idades para batismo, impõem idades para quem pode e quem não pode. Mas
Eu não tenho esse papel do Espírito Santo. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Portanto, se o Espírito Santo disser a uma criança e ela vier falar comigo, pastor, eu creio em Jesus, quero ser batizada, certamente ela será batizada. Se vier a um velho, ao qual alguns dizem, não, ele já está gagá, já passou de 100 anos de idade, não devemos fazer isso de forma alguma. Em seguida, nós vemos que essa mulher, ela sabe que Deus está no controle da história. Ela tem convicção disso. Note você, a partir do versículo 49, ela percebeu que houve uma revolução individual, uma revolução na vida dela. A vida dela foi transformada pela ação de Deus. Ela percebeu e ela relata no cântico dela também que Deus é aquele que faz uma revolução social durante a história. Versículo 51, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ele derrubou os governantes. Ele fez uma revolução social, ele faz uma revolução social, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ela percebeu e relatou e cantou a revolução econômica que o nosso Senhor faz. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ele dá para quem não tem e tira de quem tem muito. Ele faz essa revolução econômica durante a história e nós percebemos que aqueles que têm vivido com Jesus Cristo têm sentido isso de muito perto e faz uma revolução espiritual. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Certamente uma revolução espiritual, porque quem é o descendente de Abraão? Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não é pelo sangue, não é descendente pelo sangue, mas sim pela fé. Porque pela fé você é salvo. A graça mais a fé resulta em salvação. Para mim, para você. Maria é essa mulher. E o que nós aprendemos então com esse relato da palavra de Deus? E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 37, que diz, pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Alguns críticos tentam dizer, não é possível que Deus tenha se feito homem. E nós dissemos, nada é impossível para Deus. Alguns dizem, não é possível que Deus tenha tido um corpo humano, se limitou a um corpo humano. E nós dizemos, nada é impossível para Deus. Alguns dizem, não é possível que Maria seja virgem, não é possível um nascimento virginal. E nós dizemos, nada é impossível para Deus. Alguns dizem, é impossível que um homem tenha pagado pelo pecado de toda a humanidade, é impossível que um homem tenha ressuscitado, vencido a morte. E nós dizemos, nada é impossível para Deus. Absolutamente nada é impossível para Deus. Nós aprendemos então que devemos estar disponíveis para Deus. Disponíveis para que Deus nos use, mesmo que isso nos cause algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade. Mesmo que isso nos traga o risco ou a morte. Seja humilde, mesmo quando Deus te exaltar. Ali poderia ter dito, de jumento para realizar esse censo? Jamais. Eu carrego no meu ventre aquele que vai trazer a salvação do mundo. Você acha que eu vou de jumentinho? Fugir para o deserto, José? Tá louco? Olha bem, eu sou Maria. Carreguei no meu ventre Jesus, Salvador do mundo. Ela é um exemplo de humildade do início ao fim da sua trajetória. Sempre serviu, sempre humilde, sempre dedicada. Sempre aos pés do Senhor e Salvador. Confie em Deus, mesmo quando parecer muito difícil a situação. Pode dar ruim isso, pode ser um problema, mas Deus é o Deus da história, o dono da história. Aquele que realmente faz uma revolução
Revolução total no seu ser, na sociedade, na economia, no espírito, na devoção, na dedicação. O nosso Deus muda totalmente o nosso modo de enxergar as coisas e muda totalmente a história, porque Ele é o dono da história. E lembre-se, nada é impossível para Deus. Que Deus abençoe você, que Deus o guarde e que Ele traga essa palavra à sua mente durante toda essa semana. Vamos orar ao Senhor?